Muitos falam que é a melhor seleção de todos os tempos. E para você, a geração de 1982 é a maior seleção que o Brasil já teve? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que a gente vai destrinchando ao longo do programa. A gente não pode deixar de falar que na Copa do Mundo de 78, com o técnico Cláudio Coutinho, o Brasil terminou na terceira colocação. Foi um bom desempenho, já com uma geração envelhecida e ao mesmo tempo tendo alguns nomes já despontando, como Falcão, próprio Zico, mas com a experiência ainda do Rivelino, muito importante. E o Cláudio Coutinho deu sequência. Logo após a Copa do Mundo de 78, ele participou do ciclo que seria para a Copa do Mundo de 82. O Brasil tinha muitos bons jogadores, né? Ele confiava em alguns nomes muito importantes. O Zico era o maestro dessa geração, assumiu o posto de camisa 10 e não fugiu da responsabilidade. O Brasil teve um desafio nesse primeiro momento, em 79, na Copa América. O Brasil perdeu para a Bolívia de 2-1 e também perdeu para o Paraguai na semifinal também por 2-1. Foi bem decepcionante assim. Boa abertura, Eugênio Morel. Toninho na dividida. Olha o Amaral. Gol do Paraguai. Melciades Morel. E o Cláudio Coutinho, infelizmente, após o torneio, foi demitido, né? E sabe quem foi pro lugar dele? O Tele Santana, em 1980. Ele que estava treinando o Palmeiras, assumiu essa responsabilidade. Tinha um elenco muito bom, né? Vários jogadores experi, que ele conhecia muito bem. O Tele só não pôde muito aproveitar o Falcão, porque estava na Roma, e o Dirceu, que estava no Atlético de Madrid. Os jogadores europeus normalmente não jogavam amistosos, os torneios aqui no Brasil. E mesmo assim, ele não fez aquele quadrado mágico que a gente conhece muito bem. Testava muito, né? Tinha o Paulo Isidoro, tinha o Éder também. Ele testava o Batista, tinha o Toninho Cerezo, Reinaldo, Roberto Dinamite, Careca, Serginho Chulapa. O Brasil tinha muitos atacantes importantes nesse período. E até o Reinaldo, numa entrevista aí, tem um pouco de ranço, né, do Tele, porque não aproveitou muito bem. Beleza, ele tinha as lesões dele lá, mas poderia ser mais bem aproveitado, né? Aliás, eu acho que o Brasil perdeu aqui a Copa de 82, não foi por causa de jogadores, não. Não? Eu acho que foi até por causa do Tele mesmo. Por quê? Porque é o seguinte, o Tele, ele é o seguinte, ele não quer saber, ele não joga por resultado, não. Ele joga para ganhar, é para massacrar o adversário. Ele não quer ganhar de 1-0, não, ele quer massacrar o adversário. Então, eu acho que ali ele subestimou, o Tele subestimou a Itália. Naquele jogo. Naquele jogo. O Brasil oscilava nos amistosos, né? Ganhava bem, perdia alguns, né? A seleção brasileira estava sendo muito cobrada, né? Pela imprensa, pelos torcedores, né? O Brasil vinha de uma boa Copa, mas poderia ter conseguido algo a mais. Em 82, né? Na Espanha, o Brasil caiu no grupo F, com a União Soviética, Nova Zelândia e Escócia. Um grupo, teoricamente, muito tranquilo, né? O Brasil estreia no dia 14 de junho de 1982 contra a União Soviética. Um jogo meio maluco. O Valdir Pérez engoliu um frangaço, né? Ele aceitou um chute do meio da rua, totalmente uma bola defensável. Só que aí o Brasil teve tranquilidade, virou o jogo, né, para 2-1. Um golaço do Sócrates do meio da rua. Ele dá um drible, chuta da entrada da área. Um golaço. Jogou muito bem essa Copa. E o segundo gol do Brasil também, uma obra-prima do Éder. Um porta-luz sensacional. A bola quica, ele de primeira. Um chute indefensável, né? Não tem nem o que falar, né? Vitória tranquila do Brasil, 2-1, sem um quarteto mágico ali no meio de campo, que seria Falcão, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico. Ele jogando com Paulo Isidoro, dando uma sustentabilidade ali no meio de campo, né? Principalmente do lado direito do Brasil. E lá na frente o Éder e o Serginho Chulapa. E o segundo jogo do Brasil seria contra a Escócia, né? Outro jogo que o Brasil começou perdendo, leva um gol, aí já não é culpa do Valdir Pérez, um gol normal de jogo. Só que o Brasil conseguiu reagir muito bem, né? Logo em sequência, um golaço de falta do Zico, lá na gaveta. Surreal essa cobrança de falta. Tá pintando, hein? Lá vai Zico, por cobertura. E depois, no segundo tempo, um passeio. Os escoceses deixaram o Brasil jogar. O Brasil dominou ali, já com o nosso meio de campo
tradicional com Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, que eu sempre digo e repito, muita qualidade técnica. O próprio Zico no canal dele fala que não escalaria os 4 juntos, né? Porque sobrecarregou muito a parte física, tática e a parte principalmente defensiva, né? Ali o Leandro, né, ficou muito sobrecarregado, ele quase não podia atacar, mas ele jogou também muito bem nessa Copa, né? E para terminar a fase de grupos, pegaria a seleção da Nova Zelândia, né? Uma seleção fraca, né? Tranquila. O Brasil sobrou 4-0. Outro show do Zico. Um golaço de voleio com assistência do Leandro. Vem, Leandro. Vamos caprichar nesse cruzamento. Tá aí o cruzamento para Zico. Bateu! Brasil! O segundo gol também do Zico. Outra pintura ali, jogada do Leandro, que ele partiu para cima. Coisa que a gente não vê o lateral fazendo hoje em dia, né? Indo até a linha de fundo praticamente. E o Leandro, dando espaço para ele tinha uma qualidade surreal. Um dos maiores laterais da história do futebol, né? Vale destacar também que foi o gol do Serginho Chulapa. Ele que vinha sendo muito cobrado, né? Até na narração lá do Luciano do Vale, ele fala, pô, os jogadores vão abraçá-lo porque a pressão era muito grande em cima dele. O Tele Santana comprou o barulho. Os jogadores gostavam dele. Ele era um atacante raiz, vamos dizer, mas muito decisivo. A gente viu aí no São Paulo, no Santos, quantidade de gols que ele fez, né? Títulos também. E o Brasil passaria para a segunda fase da Copa do Mundo. E a segunda fase era bem diferente dos tempos atuais, que é oitavas, quartas, semifinal. Era dividido em 4 grupos de 3 seleções. A primeira de cada uma passaria para a semifinal. Bem inusitado, né? Você lembrava dessa daí? Aí o Brasil caiu num grupo com a Argentina, a atual campeã do mundo, e a seleção italiana. Tinha um ponto de interrogação, principalmente pelos escândalos de manipulação. O Paulo Rossi estava suspenso e retornou para essa Copa do Mundo. E a gente viu o estrago que ele fez, né? A Itália ganhou da Argentina no primeiro jogo, 2-1, no estádio Sarriá. Os 3 jogos do grupo foram no estádio Sarriá, né? E o Brasil enfrentaria a Argentina também. E venceu por 3-1. Um jogo tranquilo, né? Logo de cara, o gol do Zico, né? Num rebote ali de falta. Muito importante o Galinho. Mais uma vez, sendo importante. Muita gente questiona ele, mas o Zico fez uma baita Copa do Mundo. Muitas assistências, muitos gols importantes. Como o segundo gol também do Serginho Chulapa. Uma jogada do Zico pro Falcão. O Falcão lindamente viu o Serginho Chulapa sozinho, cruzou na cabeça dele, caixa, 2-0 pro Brasil, né? E o terceiro gol, mais uma vez jogada ali do Alá Flamengo, né? O Zico, de forma magistral, deu uma assistência, rasgando a defesa argentina e achou o Júnior Capacete, que finalizou também de forma muito fria. 3-0 o Brasil contra a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, e ainda teve o Maradona expulso de forma bem ridícula, infantil, né? E o gol da Argentina, o Ramon Dias garantiu o placar e a Argentina eliminada precocemente da Copa do Mundo de 82, né? E chega então o famoso 5 de julho de 1982, no estádio Sarriá, na Espanha, que ficou marcado pela tragédia de Sarriá, uma expectativa tremenda de todo mundo, né? De todo mundo que assistiu a seleção brasileira, que estava voando, começou rateando, mas depois se encontrou ao longo da Copa do Mundo com um futebol vistoso, trocas de passes muito bonitas, o quarteto ali do meio de campo jogando muita bola, mas tinha um problema grande ali do lado direito, que o Galinho mesmo ficava preocupado, questionava, né? Mas era também um lado muito forte do Brasil, porque os jogadores sempre caíam por ali, né? Ofensivamente. E a seleção italiana do técnico Beazotti, né? A gente não pode esquecer, não era uma galinha morta, não. Desde o Dino Zoff ao Paulo Rossi, mas tinha Gentili, Tardelli, Cabrini. Era uma zaga muito boa. Muitos jogadores da Juventus, que depois seriam campeã europeia, né? Com o Platini. Então o Brasil enfrentou uma seleção fortíssima. Eu me atrevo a falar que o Brasil perdeu para ele mesmo nesse jogo, porque o Brasil cometeu muitos erros nessa partida, que foram cruciais, né? E lá na frente também o Brasil não soube aproveitar as oportunidades. A gente começa aqui logo no começo da partida, aos 4 minutos. Como que você deixa o atacante sozinho
Paulo Rossi, numa visão de jogo impressionante, cabeceou ali de forma tranquila, sozinho, sem marcação nas costas da defesa. 1-0 para a seleção italiana. Aí logo na sequência, Serginho Chulapa saiu cara a cara, chutou mal pra cacete. Ali era uma chance importante pro Brasil empatar logo a partida. E vale destacar, o Brasil tinha a vantagem do empate, hein? O empate era do Brasil, classificava para as semifinais da Copa do Mundo. Só que aí surgiu mais uma vez, né? O Zico, um passe espetacular numa jogada incrível, que ele quebrou a coluna do defensor, deu uma assistência brilhante pro Sócrates, que ali entre a junção da trave e o Dinozoff, era o único jeito dele marcar o gol, como na própria transmissão ali do Luciano do Vale. Golaço, de forma magistral, 1-1 pro Brasil. Só que aí, logo na sequência, né? Toninho Cerezo saiu muito mal, né? O Paulo Rossi pegou a bola sozinho, chutou, né? Sem chance pro Valdir Pérez, 2-1, né? Primeiro tempo ali meio disputado, teve um pênalti clamoroso em cima do Zico, camisa rasgada e tudo. O juiz fingiu que não viu, né? E no segundo tempo, a gente viu que um jogo aberto, né? Logo no começo, várias oportunidades pro Brasil, pra Itália também definir a partida. Aí foi rolando, se desenrolando. O Júnior saiu da esquerda, foi pro meio de campo, achou o Falcão. Falcão limpou, vai bater, bateu! Gol! Brasil! Só mesmo Falcão! Brasil! De forma também muito inteligente, categoria que ele tinha, rolou pro meio, pra perna esquerda, fuzilou, sem chance pro Dinozoff, 2-2 pro Brasil. Tava com a faca e o queijo na mão, só que aí os 29, o Brasil cortou mal ali, a bola sobrou pro jogador da Itália, ele rolou, a seleção brasileira tava saindo, o Paulo Rossi ali malandramente, sozinho, empurrou pro fundo das redes, 3-2 seleção italiana. O Brasil teve que correr atrás, sentiu o peso da responsabilidade também, porque vinha jogando bem. O Brasil aos 43, fica esse lance. O Éder cobra uma falta ali, pertinho da pequena área, na cabeça do Oscar. Ele cabeceou bem pro chão, mas o Dinozoff, um goleiraço, faz a defesa da Copa do Mundo de 82. Que defesa, sem rebote. Após isso aí, o Brasil foi meio que no abafa ali, no Bumba Meu Boi, mas não conseguiu muitas coisas, né? Infelizmente, o Brasil eliminado de forma precoce, surgindo então a tragédia de Sarriá, né? Que para muitos ali é o fim de um futebol arte, vistoso. E a gente vê que influenciou muitos técnicos, o próprio Guardiola aí. Fã número 1, né? A gente vê em várias entrevistas aí, agora teve contra o Fluminense, ele rasgando elogios ao Zico. Y ese Brasil del 82 quedó eliminada por Italia porque el fútbol tiene esas cosas, porque Italia es una gran selección. Pero creo, como dijo Sócrates, tenían después del partido de salir afuera con la cabeza bien alta y sentiros como si habéis ganado. Esa selección fue la más maravillosa que ha habido en términos de Éder, todos esos maravillosos jugadores, Zico, todos esos maravillosos jugadores juniors. Yo los conozco. Fue una selección extraordinaria. Mas fica o registro de baita time aí que tinha tudo para ter vencido, né, nessa Copa. Infelizmente, as coisas não são como a gente quer, né? E para você aí, mais uma vez, é a maior seleção de todos os tempos? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não me xingue, eu só levantei aqui os dados e informações. Tamo junto aí, se inscreva no canal, dê novas sugestões de pautas aí que a gente vai seguindo aí, crescendo mais ainda o canal. Valeu, tamo junto. O Brasil vencesse o futebol de qualidade, de técnica, seria prevalecido no mundo inteiro. E que com a derrota do Brasil ficou prevalecendo o futebol força. E eu acho que a partir dali nós vimos Copas que deixaram muito a desejar em termos de qualidade técnica.